E aí, galerinha do primeirão, tudo jóia? Beleza? E aí, ó, mais uma aula de trigonometria para variar, certo? Ó, a última do livro 5, beleza? Então vamos lá, ó. O nome da aula é funções trigonométricas inversas. Bom, então vamos antes de começar, vamos dar uma recapitulada sobre essas funções inversas. Vocês viram em álgebra com o tio Aritmética Júnior que algumas funções admitem inversa, né? Aquele cálculo da função inversa, f elevado a menos 1 de x, alguma coisa assim. Só que nem todas as funções admitem inversas. Algumas nunca admitem inversa e outras admitem quando tem um detalhe, tem uma restrição, certo? Ok? Quando o domínio é especial. Bom, então as funções trigonométricas não são diferentes. Existem funções inversas dessas funções trigonométricas, só que nós temos um problema. Ok? Que nós vamos ver aqui, ó. Uma função possui inversa quando ela é bijetora, certo? Só que as funções trigonométricas não são bijetoras. E aí, o que acontece? Então, elas não admitem inversas no seu domínio. Então, para que aconteça a inversa, para ela se tornar inversa, é preciso que tenha assim, um novo domínio, tenha que ter uma nova função, certo? Ok? Aí é isso que vai acontecer com cada uma delas. Ou seja, o que é que acontece? As funções, quando elas são, por exemplo, uma função de primeiro grau, ela é uma função bijetora, então ela sempre admite inversa. Uma função de segundo grau, ela não é uma função bijetora, a não ser que você pegue apenas um pedaço daquela parábola, certo? Você deixa o domínio um pouco mais restrito, de um número até outro. A mesma coisa acontece com todas as funções trigonométricas, elas não são bijetoras. Agora, para admitir inversa, o que é que acontece? Você vai pegar só um pedaço, aquele domínio que era amplo, agora vai ser menor, certo? E aí, com esse domínio menor, você consegue criar uma função inversa, quer dizer, transformá-la em bijetora, e naquele espaço ela admite inversa. Tá legal? Então, não se preocupem muito em ficar lembrando quando é que a função seno, cosseno ou tangente vai ter inversa, porque normalmente esse tipo de questão vem com o domínio menor, né? Vem dizendo qual é o domínio. Tá legal? Então é só dar uma lida aqui com calma nisso, tá? Só para registrar, uma função f de domínio D possui inversa se for bijetora apenas. As funções trigonométricas não são bijetoras e não admitem inversa nos seus domínios de definição, mas podemos tomar subconjuntos desses domínios para gerar novas funções que possuam inversas. Então, restringindo o domínio de cada uma delas, de forma que o seu novo domínio menor, a nova função vai admitir inversa, certo? É isso que a gente vai ver agora, tá? Bom, vamos lá. Então, como é que a gente vai reconhecer uma função trigonométrica como inversa? As funções, de uma forma geral, não as trigonométricas, a função inversa é sempre f elevado a menos 1, lembra? No caso da função trigonométrica, ela aparece como arco. Função arco seno, função arco cosseno, função arco tangente, tá? E é escrito sempre assim, ARC, tá legal? Então, ó, o que é uma função arco seno? Vai ser a função inversa da função seno. Cuidado, algumas pessoas podem achar o seguinte, a função inversa do seno é a cossecante. Não, ali é a relação, certo? É o valor numérico que é inverso. Essa é a função em si, tá legal? Então, a gente admite que a função arco seno é a função inversa da função seno. Então, seja uma função seno de x, em que ó, o domínio vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, só nesse espaço aqui, ó, essa parte negativa, esse quadrante negativo para esse quadrante positivo, né, do quarto para o primeiro. Então, g de x é o arco seno que será a sua inversa. Então, a gente lê assim, ó, y igual a arco seno de x. A gente lê que y é o arco cujo seno é x. Geralmente é essa pergunta que você tem que fazer para resolver. Tá legal? Um exemplo, por exemplo, ó, y igual a arco seno de meio. Então, a pergunta aqui é, qual é o ângulo cujo seno é igual a 1 meio? Então, vai ficar assim, ó, o seno de y é igual a 1 meio. Esse aqui vai ser sempre o resultado, certo? Então, seno de y é 1 meio. Então, qual é o ângulo cujo seno é 1 meio? 30, né? Pelo menos no primeiro quadrante, certo? Então, fazer a função inversa é isso, é encontrar o ângulo. Né? Geralmente, quando você tem a função seno, você vai achar um valor numérico.
Agora não, você vai partir do valor numérico para achar um ângulo, é o inverso, tá? Beleza? Mas veja, então, o gráfico da função seno, para ela se tornar bijetora, é isso aqui, esse pedaço apenas. Né? Observe que uma boa dica para se descobrir, só olhando o gráfico, se a função é bijetora, ou seja, se ela admite inversa, é você passar uma reta paralela ao eixo x. Se tocar em mais de um ponto, ela não é bijetora. Então, é o que acontece aqui, ó. Certo? Não é bijetora, não admite inversa. Agora, se eu pegar só esse pedaço que está destacado aqui, ela vai ficar ó, bijetora, porque você corta só em um ponto. E a inversa é exatamente isso, ó, corta só em um ponto. Tá legal? Beleza? Ó, a mesma coisa vai ser com a função cosseno. A ideia é a mesma, só vai mudar o domínio e a função em si, os valores em si, né? Então, se a função f de x for cosseno de x de 0 a π, ou seja, nos dois primeiros quadrantes, certo? Então, a g de x vai ser o arco cosseno, que vai ser o arco cujo cosseno é x, certo? Então, veja só, de 0 a π é só esse pedaço aqui, ó. Não foi destacado, mas é só esse pedaço aqui, como vocês bem sabem, tá? Então, ó, quando você passar uma reta aqui, corta sempre em um ponto, significa que ela é bijetora, tá? E a função tangente também admite a função inversa nesse sentido, com o domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui. Aí nós temos essa com o gráfico da função inversa. Tá legal? Então, a ideia é essa. Ok? A ideia é essa. A função inversa é um arco cujo ângulo é igual àquele determinado valor numérico. É para você achar o ângulo. Essa é a ideia. Tá? Agora, tem algumas aplicações. Se você perguntar, e aí, isso já apareceu no Enem? Isso aqui ainda não apareceu no Enem, certo? Mas está dentro do assunto de trigonometria. É mais difícil de contextualizar do que as próprias funções, né? Certo? Ok? Porque elas vão ter uma restrição, mas pode ser que apareça de um jeito ou de outro, tá? Mas não é tão importante via Enem, tipo as funções originais, tá? Então, vamos para as questões. Veja só. No livro de vocês, lá na página 24, a gente tem isso aqui, ó. Primeira questão. Calcule o valor de alfa, pertencendo ao intervalo de 0 até 2π, ou seja, numa volta completa, em cada caso. Aí na letra A, eu coloquei logo as duas, a gente dá logo as duas respostas, porque são semelhantes. Tem y igual ao arco seno de 1/2 e b arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o que é que eu tenho que descobrir aqui? O valor de alfa. Então, eu tenho que descobrir qual é o arco cujo seno vai ser 1/2. Olha como é que a gente faz. É fácil. Ó, deve fazer a segunda pergunta sempre, qual o arco cujo seno é 1/2, não é? Então, eu tenho arco seno igual a 1/2. O que é que você vai fazer? Seno de alfa é igual a 1/2, ou seja, o seno desse ângulo vai ser igual a isso. Aí, qual é o ângulo cujo seno é 1/2? 30 graus ou π sobre 6, certo? Isso no primeiro quadrante. Tá legal? Ok? Se a questão pedir mais de um resultado, você vai lá e faz o contrário daquela redução do primeiro quadrante, mas isso aí a gente vai ver quando for estudar as equações que são importantíssimas. Tá legal? Beleza? Bom, a letra B, nós temos assim, ó, arco cosseno alfa igual a arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho por causa daquele sinal negativo. Então, a ideia é, qual é o arco cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de alfa é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Se fosse positivo, eu sei que seria raiz de 2 sobre 2, então alfa seria 45 graus, né? Só que ele é negativo. Aí você tem que olhar, onde é que o cosseno é negativo? Vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, a gente vai pelo quadrante menor. No segundo quadrante, seria o seguinte, ó. Segundo quadrante, você já vai chegar em 180, né? Então, você faz 180 menos 45, que é o que você achou no primeiro quadrante, caso estivesse no primeiro quadrante. Aquela redução ao primeiro quadrante que a gente aprendeu a fazer, não é? Beleza? Então, ó, veja, alfa é igual a 135. 180 menos 45 é 135 graus, que dá aí 3π sobre 4, se a gente fizesse em radianos. Tá legal? Mas se você só vai precisar achar esse resultado em radiano, caso a questão tenha alternativas ou caso o enunciado peça exatamente isso. Não foi o que aconteceu, tá? Então, segunda questão. Essa aqui bem direta, mas
um pouco mais trabalhosa. Veja, determine o seno do arco cosseno de 1/2. Então, o que é que você vai fazer? Veja, você tem duas funções aqui, uma dentro da outra, é uma função composta. Então, você tem que resolver primeiro o que está aqui dentro, ó, certo? Eu falei que isso aqui, ó, o arco cosseno de 1/2 eu chamei de x. Então, vai ser o cosseno de x que é igual a 1/2. Então, quem é x? Qual é o ângulo cujo cosseno é 1/2? 60 graus. Então, ao invés de eu colocar agora esse cosseno de 1/2, eu troco por x. E só que x é 60, então sendo 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, simples, direto, fácil. Tá legal? Ok? A gente já teve assuntos mais trabalhosos. Agora, é lógico que, dependendo de como é elaborada a questão, existem questões que nós vamos ter bastante trabalho realmente. Certo? Terceira questão. Olha só o que é que tem aqui, uma equação. Não é uma equação trigonométrica propriamente dita, né? Porque a equação trigonométrica, nós vamos estudar daqui a pouco, é quando você não tem o arco aqui, ó. Isso aqui que deveria ser x, aí é uma equação trigonométrica. Não é o nosso caso, tá? Mas é uma equação de primeiro grau. Tá legal? Então, resolva a equação 3x mais arco seno de 1 igual a 1 π sobre 3, ou 60 graus, certo? Ok? Como está em radianos, eu vou dar a resposta em radianos. Agora vamos ver como é que a gente faz. Ó, eu destaquei aqui o arco seno de 1, que eu tenho que resolver ele separado. Tá legal? Para depois eu substituir aqui. Então, qual é o arco cujo seno é igual a 1? Aí eu chamei de A. Então vai ser o seno de A igual a 1, não é? Então, onde é que o seno é igual a 1? Lá em cima, em 90 graus, ou π sobre 2. Então, o arco é π sobre 2. Ou seja, no lugar desse seno, arco seno de 1, eu vou trocar por π sobre 2, foi o que eu coloquei aqui. Aí agora a gente tem que resolver essa equação de uma forma normal, que é uma função de primeiro grau. Tá? O que é que a gente faz? Passa esse π sobre 2 para o segundo membro. Eu passei, aí fica negativo. Aqui eu tenho que agora achar o MMC. O MMC de 3 e 2 é 6, né? Então 6 por 3 dá 2, 2π. 6 por 2 dá 3, 3π. Aí, 2π menos 3π dá menos π. Né? Ficou meio emendado aqui, mas é negativo, tá? Menos π sobre 6. Aí esse 3 eu passo aqui dividindo, só que tem um 6, ele vai multiplicar. 3 vezes 6, 18. Então o valor de x é menos π sobre 18. Certo? Ok? Vamos lá? Temos mais duas. Quarta questão. Calcule a tangente do arco seno de 3/5 menos o arco tangente de 5 sobre 12 com os arcos no primeiro quadrante. Bom, aí nesse caso nós temos uma questão muito trabalhosa. Como eu falei, aquelas primeiras são bem mais simples, mas também tem como complicar, né? Nada é tão bom que não possa se complicar. Então, esse tipo de questão é muito mais trabalhoso, porque veja só, esse arco 3/5, eu não sei qual é o ângulo cujo seno é 3/5. Tá? Assim, não é um valor conhecido, mas eu posso usar aquelas relações todas. Inclusive a gente vai usar aquela ideia do triângulo, retângulo para a gente fazer. Tá? Observe. Inicialmente o que é que eu tenho que fazer? Eu vou chamar isso aqui tipo de A ou de X, vamos chamar de A e esse aqui de B. Aí vai ficar a tangente de A menos B. Ou seja, a tangente de A menos B é aquela função tangente que tem uma diferença, não é? Ok? Beleza? Aí olha só. Observa aí como é que vai ser. Eu coloquei a questão toda respondida aqui e vou explicar para vocês, que ela é muito grande. Então, ó, o primeiro passo foi chamar esse primeiro resultado aqui de A e esse de B. Então fica assim, ó, tangente de A menos B, que a gente vai ter que usar aquela fórmula. Bom, aí o que é que eu fiz aqui? Ó? Chamei esse ângulo de A e desenhei um triângulo, porque eu sei que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então fica 5 sobre 3. Aí eu teria que achar o cateto adjacente, né? Certo? Aí o cateto adjacente é 4, usando os números pitagóricos, né? Ou usando o teorema de Pitágoras. Tá legal? Porque eu vou precisar... nesse A vai ficar tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A sobre tangente de B. Olha só. Então, quem é a tangente? Vai ser 3 sobre 4. Então, é o que está aqui, ó. Certo? No outro triângulo, para a gente fazer direto, senão a gente ia ter que achar seno, cosseno e depois tangente. Seno, cosseno e tangente de todos. Então, ó, se é o arco tangente de 5 sobre 12, significa que 5 é o cateto oposto, não é? 12 é o cateto adjacente, então a tangente vai ser 5 sobre 12, já está pronto aqui. Então, como é que é a fórmula da tangente de A menos tangente de B? Tangente de A
menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Né? Lembra aquela, tem gente que ama, mas tem gente que briga, tem gente que ama e briga, por aí. Aí eu substituí aqui, ó, a tangente de A é 3/4, a de B é 5/12, 1 mais, aí ó, 3/4 vezes 5 sobre 12. Tá legal? E aí, resolvendo, você tem que achar o MMC aqui, que é 12, dá isso, ó. E aqui no denominador também vai ter que achar o MMC, ó. Então, no final das contas, você tem 12, 4 sobre 12, que até dá para simplificar, dá 1/3, e 16 sobre 21, quando você multiplica 16 sobre 63. Ou seja, essa questão é quilométrica. Esse fato de usar os triângulos e voltar lá para aquele início, a definição de seno, cosseno e tangente vai me ajudar, vai nos ajudar, certo? Senão, você vai ter que fazer com aquelas relações trigonométricas e aí você vai ter muito mais trabalho. Tá legal? E a última questão é o seguinte: prove que 24 sobre 25 menos o arco seno de 3/5 é igual ao arco tangente de 3/4. É uma ideia semelhante àquela. A gente vai ter que achar um valor para isso e um valor para isso e tentar igualar os resultados, certo? Ok? Então, qual o ângulo cujo seno é 3/5? A gente não tem esse valor. Aí olha como é que a gente vai fazer. De novo, utilizar aquela ideia de que do triângulo retângulo, né? Veja, ó, isso aqui seria um arco seno de 24 sobre 25. Ó, quando a gente coloca num triângulo retângulo, ele fica assim, 24, 7 e 25, certo? Então, a gente vai chamar isso de A. O arco seno de B vai ser o arco seno de 3/5. Isso tudo igual a C, que é aquele outro valor, certo? Então, se eu aplicar o seno aqui nos dois membros, vai ficar seno de A menos B igual a seno de C. Qual é a forma do seno de A menos B? É seno de A cosseno de B, seno B cosseno de A, certo? E aí, olhando os triângulos que nós criamos, o que é que a gente vai ter? No caso do seno de A vai ser 24 sobre 25, tá aqui, ó. O seno de B vai ser 4/5, né? Certo? O cosseno, desculpa, se aqui é seno, o B vai ser o cosseno, que é 4 sobre 5, tá aqui. Menos, né? Aí seno de B, cosseno de A, e nós temos todos aqui, certo? Quando você resolve, achou MMC, 125 e tudo mais, você encontra 75 sobre 125. Dá para dividir tudo por 25, tá certo? O resultado dá 3/5. Aí observe que 3/5 é exatamente, ó, se a tangente é 3/4, o seno vai ser 3/5. Então, 3/5 é exatamente igual ao seno de C, tá? Esse CQD aqui, que aparece aqui, ó, é como queria demonstrar, é quando você tem que demonstrar alguma coisa. Porque a questão pede para você provar, né? Prove que isso é igual a isso. Então, não é um troço muito fácil, né? Como eu falei, essas últimas são bem mais complicadas, mas esse tipo de questão você não vai ter no Enem, provar que. Isso aí existe em alguns vestibulares que tem algumas questões abertas, mas são pouquíssimos, talvez uns poucos de São Paulo fazem isso, tá? Ok? Beleza? Então, ó, valeu primeirão, joia, por hoje é só, até a próxima.